Gênesis 2:7. Coloca para nós, por favor, só para nós recapitular. Agora eu já estou pregando, irmãos, tá? Já começou. Tá? Só para você saber. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Fez aquele boneco de barro. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E ele se tornou alma. Alma é a pessoa em si. É o que você é. Mas o fôlego de vida é o espírito do homem. É a porção de Deus que saiu do próprio Deus, de dentro de Deus, e formou. Por isso que você é imagem e semelhança, porque você tem dele. Quando ele soprou nas narinas, ele não abanou, ele soprou. E o sopro, ele vem de dentro. Ele tirou daquilo que estava dentro dele e colocou no homem. Naquele boneco, ele se anima. Aquela carne passa a ter vida. Nos tornamos uma alma. E a vida de Deus está em nós. E então Adão começa a se conectar com Deus. Aquele boneco que era um boneco de barro, agora é um ser, é uma alma vivente, é uma pessoa. E aprendemos então que no Espírito tem coisas importantíssimas no Espírito. No Espírito está a nossa consciência. Através do Espírito que nós temos consciência de quem nós somos. Nós somos de Deus, estamos conectados em Deus ou não. É no Espírito que nós temos essa consciência. Aí, também no Espírito, nós temos a intuição. No próprio Espírito, nós temos a intuição. O que é intuição? É a percepção das coisas. É a percepção espiritual, da onde nós vemos. E no próprio Espírito, nós temos a comunhão. É através do Espírito que saiu de Deus que nós nos comunicamos com Ele. É a vida dele em nós. A alma, dentro da alma, nós temos a nossa mente. É o que nós aprendemos, é o que nós conhecemos. Temos também as nossas vontades. É nela que estão as nossas vontades. Nesse momento, é como o tabernáculo. Depois que o véu se rasgou, o Santíssimo Lugar ficou junto, um só lugar com o Santo dos Santos. O véu veio por causa do pecado. Antes, quando Adão foi criado, não havia o véu. Era um só ambiente. A alma, então, estava conectada com o Espírito. E as vontades eram as vontades do Espírito. A mente era a mente do Espírito, a mente de Cristo, porque Cristo é o eterno, Jesus é o temporal, Cristo é o eterno. Jesus é aquele que se fez carne, habitou entre nós, cumpriu um propósito, morreu e ressuscitou. O Cristo é aquele que antes de todas as coisas já existia, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada veio a existir. Esse é o Cristo, esse é o Espírito de Cristo que soprou, e Cristo estava ali unindo todas as coisas, alma e espíritos conectados pela vida de Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória. E aí, essas coisas acontecendo. E o corpo o que era? Era o lugar que movia pela vontade de Deus. Porque a conexão do espírito e da alma faz com que o teu corpo obedeça e viva a vontade de Deus. Era esse o cenário. Entretanto, o homem resolve desobedecer. Mas ele não resolve porque ele simplesmente amanheceu, como eu falei na semana passada, e disse, poxa, amanheci com uma vontade de desobedecer. Não, ele foi envenenado. Ele foi picado pela serpente. E quando você é picado por uma serpente, o veneno corre no teu sangue. A tua carne é infectada. O veneno está ali. A desobediência, que nada mais é do que a dúvida do amor, é duvidar que Deus ama. Foi o que Satanás colocou no coração da mulher. Foi isso que Deus disse? Dúvida. Não comereis de toda árvore, enquanto que Deus disse, vocês devem comer, é uma ordem, de toda árvore do jardim. A dúvida no amor, porque como que um Deus nos dá um jardim desse e está escondendo coisas de nós? Como quem ama esconde alguma coisa? Esse é o veneno da serpente, esse é o engano. Não crer que o que Deus tinha falado era verdadeiro. O dia que vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer. Essa foi a astúcia do diabo. E quando o diabo fez isso, ele colocou daquilo que estava nele, no homem. Por isso que Deus não está preocupado, preste atenção nisso, com os teus pecados, plural. Deus não está preocupado com os teus pecados, porque pecados no plural são atitudes, são frutos de uma árvore que plantaram em você. Pecados plural é fruto de uma árvore que foi plantada em você, e que acaba em você cortar fora ela ou cultivar. Vamos dizer que, em vez do veneno da serpente, ele colocou uma semente da desobediência. A
Bíblia fala que há uma ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem é filho da desobediência? É aquele que nasce pela desobediência e permanece sendo criado nele. Um filho não é abandonado e nunca deixa de ser filho. O filho da desobediência é aquele que escolhe viver nesse princípio satânico, demoníaco, caído. Então isso foi colocado no homem por Satanás. Isso foi muito forte na corrente sanguínea, afetou o corpo dele. E como vimos na semana passada, ele percebe-se então morto. Como ele descobriu que estava morto? Porque ele teve medo. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Não havia medo em Adão, porque a conexão espiritual da alma e do espírito deixavam eles um só. Aí quando ele ouve a voz, antes ele não ouvia, ele se comunicava espiritualmente, era tão forte a comunicação. Agora por causa do pecado, o véu foi colocado, houve separação. Porque Deus é santo, santo, santo e não pode conviver com o pecado. E aí, o homem tem medo. Porque pela primeira vez ele ouve a voz de Deus nos sentidos, pela audição, e não mais pela comunicação espiritual. Aí ele fica assim, puxa, quem que está falando? O que está acontecendo? E ele se vê nu, uma coisa que ele nunca tinha percebido. E ele faz folhas de figueiras, que é a parte natural, tentando cobrir aquilo que é o pecado. Mas tudo aquilo que é natural nunca pode cobrir o que é espiritual. As coisas naturais não podem exercer influência alguma no que é espiritual. Nem se pode entender Deus de forma natural, porque a Ele se discerne espiritualmente. As coisas de Deus são espirituais. Por isso o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. E eu quero dizer para vocês, nós temos uma natureza em nós, que é natural. Agora entenda, natural não quer dizer que é o pecaminoso. Escute isso. O homem natural não quer dizer que é o homem do pecado. O homem natural é aquele que Deus soprou aqui e se tornou alma vivente. Havia uma natureza. Homem natural. Porque ele vai viver nessa natureza criada. Fruto da criação. Terra fala do que é terreno. A constituição do homem, você é da terra. Você tem uma alma natural. Você vive nessa natureza aqui, aonde eu estou te colocando. Porém, tu tem o sopro da minha vida dentro de você, que te torna um homem, única espécie, o único ser capaz de interagir com o mundo espiritual e com o terreno ao mesmo tempo, a tal ponto que o Senhor Jesus ensina: vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, aqui assim na terra como é no céu. Nós somos aqueles que podem interceder para que a vontade de Deus se manifeste nesse ambiente, porque os céus são os céus dos céus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Tudo que vai acontecer na terra não depende da vontade de Deus, porque Ele já estabeleceu. Em Cristo todas as coisas nós já recebemos. Efésios 1 fala isso, Colossenses 3 fala isso. Todas as coisas a respeito da vida também fala em Judas, estão em nós, e da salvação já nos foi dado em Cristo Jesus. Entretanto, o trazer isso para a realidade depende da ação desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que entendeu quem ele é na terra, mas precisa ser restaurado. Está comigo aqui? Amém? Está conseguindo entender? Glória a Deus. Os meus espíritos, por favor. Espíritos, pode sentar aqui, espírito. Corpo, vem aqui. Alma, vem aí, alma. Vamos mais uma vez. Podem ficar sentados, porque só para eles lembrarem de vocês. Aparece aí na imagem para o pessoal? Ok? Então tá bom. Espírito, a porção de Deus colocada em nós. Não é o Espírito de Deus, o nosso Espírito. Alma, a pessoa que nos tornamos. Corpo, aquilo que eu falei na semana, o vaso, né? A casca. Nós somos tesouros em vasos de barro. Tesouro por quê? Porque tem coisas de Deus em nós que foram colocadas em vasos de barro. Vamos pensar, tesouro está aqui, é a nossa constituição, espírito e alma, colocado num vaso de barro. É isso que Paulo está falando. E queridos, isso aqui é tão lindo, porque eu quero que você, coloca para nós ali, Romanos 8, verso 1. Eu quero que você compreenda uma coisa muito poderosa hoje.
Vocês que são aqui os elementos da ilustração, a tipologia do homem tripartido. Vocês também vão receber de Deus aí na ilustração. Olha o que diz a palavra. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Próximo, 2. Preste atenção nessas palavras. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Até aqui. Vamos voltar, eu vou ler de novo. 1 e 2 direto daí. 8:1, por favor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, isso é muito profundo e muito poderoso. Então Deus fez o homem, e o homem caído pecou, e por causa que ele pecou, o Espírito, que quando Deus falou, o dia em que dela comer, falando a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis, o Espírito morreu, porque eles desobedeceram. E o homem, então veio o medo, não conseguiu mais sentir o amor, a sua alma ficou uma alma com temores. E agora, um espírito morto não tem mais como comunicar. Ele começa a receber instruções na alma. Agora preste atenção, a alma não é algo mau. Quem fez a nossa alma? Deus. E tudo que Deus fez é bom. E quando Ele fez o homem, Ele viu que era muito bom. Isso você precisa entender. Quando Ele fez o homem, Ele viu que era muito bom. Então a alma, inclusive do homem caído, ele tem o desejo de fazer coisas boas. Todo ser humano quer fazer coisas boas. Você já ouviu? É caridade, é um monte de coisa. O homem sem Deus, que não se declara, até aquele que se declara ateu, ele deseja fazer coisas boas. Sabe por quê? Porque mesmo ele dizendo que é ateu, ou dizendo que não crê, ou não querendo viver a vida de Deus, o sopro da vida uniu duas coisas boas que habitavam num corpo. E o que aconteceu? O bem está na alma humana, mas ele não consegue conectar com a vontade de Deus. Agora Paulo vai falar algo importantíssimo que nós vamos aprender hoje, que ele vê no corpo dele uma luta, que ele começa a ver no corpo dele uma luta. O bem que quero na minha mente, não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Vejo uma luta dentro de mim, nos meus membros. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por que a glorificação é a última parte? Porque Deus começa de dentro para fora, a restauração do homem. Mas Ele não esqueceu da casca, do vaso. Porque aonde opera, preste atenção nisso, aonde opera o pecado no homem, é no corpo. Todo homem tem uma luta nos seus membros. Todo homem tem uma luta nos seus membros. No corpo opera o pecado. A natureza satânica do pecado caído não está na alma, está no corpo. Agora, lembra que eu tenho explicado isso há alguns dias. Quando a tua alma está desligada porque o teu espírito está morto, qual é o espírito que comunica? Só pode ser os das trevas. Porque todo espírito precisa de um corpo para poder agir. Está entendendo isso? Todo espírito precisa de um corpo para poder agir. Se ele não está comunicando, se o espírito está morto, ele está comunicando com o espírito das trevas. E então a tua alma está comunicando com o espírito das trevas. Mas a tua alma tem algo de bem. Ele quer fazer o bem. Ela quer fazer o bem. Mas como? Uau, segurei no momento. Obrigado. Agora eu
perdi o que eu estava falando. Alguém me lembra a última palavra? Hã? Tá. Jesus me ajuda. Muito obrigado. A alma quer fazer o bem, porque há uma porção de Deus do bem em nós. Agora o corpo é onde o homem foi picado pela serpente. Então, por mais que ele se esforce, o corpo do pecado é aqui, é esse terreno. E essa luta vai, e se ele está desligado de lá, ele vai se unir aqui. E os dois vão começar a andar concordantemente, regido não pela mente de Cristo, mas pela mente do inferno. Porque aqui no corpo, Satanás já domina. Por causa do pecado que habita em mim. E se eu não tenho mais Cristo em mim, a mente de Cristo não está mais organizada em mim, logo a minha alma vai escutar o quê? As vontades da minha carne. Vamos para a Bíblia para ficar um pouquinho mais claro? Pode ficar aí, queridos, ainda sentados, por favor. Estão confortáveis, né? Tá bom? Glória a Deus. Só para você ver, eu vou abrir aqui a Bíblia e daí eu vou mostrando para vocês lá. Romanos 5,18. Coloca para nós. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vidas. Se o pecado de Adão trouxe o pecado para todo mundo, e aí nós nascemos em pecado, aprenda algo. Você não é pecador, anota isso, você não é pecador porque peca. Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Entendeu? Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Deixa eu traduzir melhor. Você foi picado pela serpente. O veneno do pecado está em você. O pecado está em você. Não os pecados. Os pecados são apenas atitudes. E esse corpo precisa de um transplante de sangue para que saia esse sangue envenenado. E venha um sangue que é todo poderoso. Nada além do sangue. É esse sangue que é compartilhado na vida de Deus. É esse sangue que nós lembramos na ceia, quando bebemos. E anulamos o corpo do pecado. Porque Jesus veio e cumpriu, Ele foi homem perfeito e anulou no seu corpo todo o pecado. Para que nós possamos ter vida nele. Isso é muito poderoso. Agora, o meu corpo, se eu estou em Cristo, ressuscitou o Espírito. A minha alma precisa se ajustar. Ela é salva pela palavra. E o meu corpo agora precisa morrer. Não literalmente morrer, mas morrer para tudo aquilo que está nele. Porque enquanto você estiver, nota isso, enquanto você estiver nessa vida, o teu corpo não vai ser liberado desse veneno. E aí que está o grande confronto da mente do crente. Porque ele acha que o espírito foi salvo. Deixa eu afastar de novo aqui, que eu vou precisar ficar. Porque ele acha que o espírito foi salvo, está perfeitinho. Oh, aleluia, salvo sou. E isso é aleluia, não estou debochando, é muito sério, glória a Deus, salvo sou. Entretanto, eu preciso, o que tem no espírito mesmo? Consciência, intuição. Eu preciso perceber o mundo espiritual. E comunhão, não posso um só dia perder a comunhão. A minha alma, a minha mente, vós tens a mente de Cristo. Precisa ser a mente de Cristo. As tuas vontades, não faça mais as tuas vontades. Ande no Espírito, aquele que faz. Romanos 8:1, por favor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo
a carne, mas segundo o Espírito. Então a pessoa que você é, agora tem que decidir andar no Espírito. Como assim decidir, pastor? Isso não é automático? Claro que não. Porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ela não consegue entender as coisas. E aí, em determinados momentos, o que acontece? Eu sou salvo no Espírito. Fiquem de pé, por favor, queridos. Diego, desculpa, pode ficar sentado. Diego aqui. Essa é a situação do homem sem Deus, morto espiritualmente. A alma, a mente, as vontades e as emoções estão conectadas com a carne. Aonde está o veneno da serpente? Está conectado aqui os dois juntos. O que eles vão fazer aqui? O que for prazeroso para o corpo. É aquilo que mexer com as minhas emoções. Aquilo que é importante para a minha vontade, eu vou fazer. Porque o meu corpo quer prazer e minha alma também. Porque eu preciso comunicar com alguma coisa. Nós somos 3 em 1. Tem comunhão entre nós. Assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A comunhão entre eles. E nós precisamos ter comunhão. Se nós não temos com as coisas de Deus, nós vamos ter comunhão com aquilo que é preciso. E aqui habita o pecado. Por que a igreja é o corpo de Cristo? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma palavra do inferno que está lançada há quase 10 anos sobre a igreja do Brasil e os diversos lugares, dizendo que você é a igreja aonde quer que você está e que você não precisa congregar. Mentira do inferno. Porque cada vez que você diz que não precisa congregar, você diz assim, pode destruir o corpo, porque ele não serve para nada. Cada vez que você escolhe não estar junto na igreja, você está fazendo exatamente o que o diabo quer. O corpo não serve para nada. Pastor, isso não tem base, tem toda a base. E você precisa aprender isso. Cristo é o cabeça. Nós somos o seu corpo. Membros uns dos outros, interdependentes. Deus só vai trazer a vontade coletiva no seu corpo quando você estiver reunido. É o que fala no Salmo 133. Comum consola é que os irmãos vivam em união. É como óleo que corre na cabeça e escorre pela barba, pela orla das vestes, pela barba de Arão. Porque ali Deus ordena. Assim, é como os montes do Hermon e o que escorre dele. Porque ali Deus ordena vida e bênção para sempre. Ordena bênção e vida para sempre. Porque se Deus ordena vida e bênção para sempre, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. O corpo de Cristo também está falando daquilo que nós somos. Não saia do corpo, porque no dia que tu sair dele, o que vai acontecer? Vai perder a bênção e a vida. E ninguém em sua consciência sai do corpo, porque assim, estou bravo com Jesus. Alguns saem, né? Tem uns crentes carnais aí que saem magoados. Mas a maioria assim, hoje eu não vou, hoje eu tenho outra a fazer, a família chegou, não sei o que lá, vamos fazer uma viagem, vamos fazer umas férias, hoje eu estou cansado, amanhã eu tenho que trabalhar. E sempre tem uma desculpa da onde? Do corpo. Sabe por quê? Porque mesmo tu sendo salvo, vamos salvar, levanta aí, Espírito. Agora é você, o crente. Mesmo sendo salvo, o Espírito está pronto. A alma precisa se ajustar com o Espírito que nós falamos na semana passada. Mas o corpo continua sendo o corpo do pecado. Ele não vai ser ajustado nessa terra. Só na glorificação. Então, vacila para ver o que acontece contigo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não deixa o veneno tomar conta. Aí o que Jesus nos ensina? Tem que morrer. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? As vontades, a mente e as emoções. Tome cada dia a sua cruz. Não precisa morrer porque ele já morreu por você. A cruz é aquilo que ele fez. Tome aquilo que eu realizei sobre você e me siga. Porque quem quiser achar a sua vida da alma,
perdê-la. Agora, quem perder a sua vida da alma por minha causa, achá-la. Que proveito há o homem ganhar o mundo todo? Não está falando de evangelismo, não. Ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que poderá o homem dar para você em troca da sua alma? Deus está dizendo, o que o homem vai poder dar para você? Não tem nada que ele possa oferecer, porque eu sou aquele que dou recompensa. Então, se você fizer o que eu estou dizendo, saiba que tem recompensa, porque Hebreus diz, aquele que acredita em Deus, aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe e que é recompensador de que os buscam. Ele está dizendo, então não troque nada, porque o homem não pode fazer nada por você. Não há benefício para o teu corpo que possa ser presenteado. Agora, eu tenho um galardão. E a Bíblia fala, eu tenho nas minhas mãos o galardão para entregar para vocês. Então, o crente, o que acontece, meus irmãos? Não é porque você está salvo, que se você não crucificar, olha o que Paulo diz assim, que ele não vive mais. A vida, coloca esse versículo, por favor. Já estou crucificado com Cristo, e você vai entender. Enquanto ele procura ali, já estou crucificado com Cristo. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, olha lá, já estou crucificado com Cristo. O que quer dizer? Se eu estou crucificado, precisa a gente morrer novamente ser crucificado? Não, ele está dizendo, eu já estou crucificado com Cristo. Tomar a cruz é pegar a mensagem e entender o que aconteceu. Paulo está dizendo, eu entendi, ele já morreu por mim, não preciso fazer mais nada. Eu já estou crucificado com ele. No dia em que ele foi crucificado, eu morri com ele. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou. Olha o amor aparecendo de novo, como eu não estou falando bobagem para você. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Queridos, e aí, se você não entender isso, não decidir morrer, você vai ser sempre aquele crente que teve uma experiência espiritual, fala até língua estranha, sapateia, rodopia e vira cambalhota. É pentecostal, reteté, o que quiser, até rimou. Entretanto, tu não consegue compreender que as tuas vontades, a tua mente e as tuas emoções precisam estar alinhados com isso aqui. E para que isso alinhe, o Espírito está salvo. Então não diga que depois que alguém foi salvo, tem como dessalvar ou perder a salvação. É impossível. No momento em que ressuscitou esse Espírito aqui, quem o fez foi Deus. É vida de Deus soprando de novo. Agora, mas se o comportamento, pastor, não mostra isso, é porque você continua vivendo conforme o corpo do pecado, fazendo a tua própria vontade, decidindo pelas coisas que te dão prazer. Mas, e Deus saiu daqui? Não. Senta, por favor. Se estava morto, não tinha conexão. Sim, Jesus, eu creio. Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justificação. Justificação é ser justo, é ser aceito, não ter nada devendo mais. Então, fulano, isso aqui é o fulano de tal, né? Fulano de tal, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Isso acontece no Espírito, e o Espírito grita lá, sim, eu creio, eu aceito. Diga sim, Espírito. Não, peraí, senta de novo, está morto ainda. Depois, aqui pode dizer que vão ressuscitar. Assim. Você aceita, está uma pregação, está um mover de Deus ali, e de repente o Espírito começa a ficar incomodado, porque está vendo assim, está vindo um sopro diferente aqui, está vindo algo diferente nesse ambiente. A alma está toda arrepiada, não sabe o que está acontecendo, o corpo está tremendo aqui já, meu Deus do céu. Se ele só fosse um bom intérprete, ele ficava todo aqui, e ele já ficava tremendo, e o Espírito ali em conflito, meu Deus, o que está acontecendo aqui dentro? E daí de repente vem aquela palavra, você aceita Jesus como Senhor? E ele diz aquele sim, algo começa a mover aqui, a vida de Deus corre para cá, o coração parece que vai saltar pela boca, porque algo está acontecendo aqui dentro, e algo diferente começa a acontecer. Não tem como dizer que quando você aceitou Jesus, algo não aconteceu na tua vida, porque algo marcou você, aconteceu alguma coisa que você chorou, as emoções foram abaladas, Jesus, Ele está aqui nesse lugar, Ele existe, Jesus, e daí chora.
Aí o corpo treme, se joga no chão, não precisa se jogar, né? Aí o corpo se joga no chão e a coisa começa a acontecer, aquela doideira acontece. Ou às vezes fica tudo tranquilinho, mas aqui dentro começa um fogo vir e queimar por dentro. Cada um tem uma reação, mas tu começa a perceber. E tu volta para casa assim, parece que, meu Deus do céu, parece que tu estava no escuro e a luz se acendeu. E de fato. E aí as coisas começam a mudar. Mas esse corpo continua sendo o último a ser transformado. Aquele que é, porque isso que a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la e vai completá-la até o dia de Cristo. Sabe por quê? Porque assim como Ele é, o veremos e seremos como Ele é. Porque quando nós encontrarmos face a face com Ele, tudo aquilo que é corruptível, tudo aquilo que é perecível vai ser transformado num corpo de glória. A morte, onde está a morte, a tua vitória? É o último inimigo a ser vencido, é a morte, porque passamos da morte para a vida no Espírito, mas o nosso corpo aguarda, Romanos 8, a redenção, a manifestação dos filhos de Deus, quando nós formos glorificados e toda a natureza será redimida. Porque assim como em Adão, maldita é a terra por tua causa, em Cristo, bendito, tudo é bendito, e você será bendito, aonde você for será bendito, porque a vida de Deus está em você. Pode sentar, queridos, por favor. Pode sentar, não senta aqui mesmo, vou precisar de vocês ainda. Queridos, nós vamos lá. Pastor, eu achava que Paulo era bipolar. Uma vez eu conversei com uma pessoa sobre isso, e ele disse assim, eu não entendo, porque Paulo, e eu por muito tempo, uma vez eu estava conversando com o pastor Jean, amigo meu, vocês conhecem, e daí eu disse assim, eu lia Romanos e eu ficava em crise, porque eu também pensava que Paulo tinha algum problema, porque de repente ele começava a dizer assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E daí, porque aquilo que quero fazer não faço, mas antes de eu chegar nessa parte, eu ficava nessa crise, até que um dia, o pastor Jean chegou para mim e disse assim, Agnaldo, Romanos não acaba no capítulo 7, avança para o capítulo 8, tu precisa entrar no capítulo 8, e aí eu li o capítulo 8 e não entendi, eu voltava para o 7 e chorava, até que um dia, porque não é pelo meu amigo falando, não é por eu falando, é pelo Espírito de Deus revelando para você, quando você começa a ter fome e sede daquilo que Ele quer dizer. Olha o que diz lá no 6, antes de nós chegarmos no 7. A partir do verso 1, capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Aqui é o processo. Se nós morremos para ele, como que a gente vai continuar vivendo no pecado? Morto não peca? Morto não peca? Quer parar de pecar? Morra. Morto não peca? Eu não entendo isso. Tu vai entender hoje em nome de Jesus. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados com Cristo? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quando tu batiza, está dizendo morri. E quando tu levanta, fomos pois sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Vida nova. Jesus olha para Nicodemos, necessário é nascer de novo. O que ele disse? Nicodemos, tu quer entender as coisas espirituais? Morra. É necessário você nascer de novo. Nascemos de novo. Porque se fomos plantados e temos crescido juntamente com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito. Aleluia. Está entendendo agora? Fomos crucificados para que o corpo do pecado seja desfeito. Mata esse corpo que está envenenado pelo pecado de Satanás. Não faz o que ele quer, que tu matou. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Próximo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se tu morreu, não tem mais pecado. O problema foi resolvido. Por isso que 1 João diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca. E tu fica dizendo, mas eu cometo pecados. Ei, tu não entendeu. Pecados é fruto da árvore. Agora, se tu matar a raiz, nem os frutos vão existir mais. Está entendendo a palavra? Corta fora essa árvore do pecado. Mata esse corpo. Aí só tem uma forma de ressurgir: com vida de Deus. E o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto. Não tem como pecar. E se Ele vive em você, você não vai pecar. Queridos, então está dizendo que, o pastor está dizendo que a gente pode não pecar mais. Isso é uma heresia, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, faz Deus mentiroso. Não. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todos vocês, por mais santos que sejam, têm pecado. Sabe por quê? Porque tem um corpo aqui, envenenado pelo veneno de Satanás. Agora, você decide como esse corpo está, morto ou vivo. Não a respeito do Adriano, mas a respeito do corpo do pecado. Enterra esse desgraçado e para de velar. O problema é que você faz um velório eterno para o desgraçado do corpo do pecado e fica rodemoinhando ao redor, chorando, porque tu não quer se desprender daquilo que é prazeroso, daquilo que é terreno, daquilo que é mundano. E você fica o tempo inteiro velando e nunca enterra essa desgraça. Com toda a palavra, você está entendendo que eu estou falando do corpo do pecado e não tem nada a ver com o nosso discípulo aqui. E aí, quem fica rodemoinhando ao redor, se gosta de morto, é ave de rapina. E as aves de rapina que a Bíblia fala são demônios. Tu está voando ao redor do corpo morto, só tem um que está fazendo você planar aí, é Satanás. Agora, se tu enterrou, só tem uma possibilidade: a morte já foi vencida, diga amém. Você só pode ressuscitar em novidade de vida, e você sai para fora com a vida de Deus, e você não peca mais. Pastor, como é que as pessoas, porque eles fazem tudo errado, não sei como é que é, e aí continua errado, e a vida cheia de pecado, ou escolhe, é crente, desvia e fica todo perdido, como que ele vai ir para o céu? Bem simples: o Espírito foi salvo, e foi pago um alto preço. Ou não sabeis que os vossos corpos são tabernáculo do Espírito Santo e que vocês não são de vocês mesmos? Ou não sabeis que os vossos corpos são tabernáculos do Espírito Santo e que vocês não são de vocês mesmos? Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Cristo no vosso corpo. E é fácil? Morre, que fica fácil. Morre, que vai ficar fácil. Porque se o meu Senhor morreu numa cruz para me dar vida, porque eu quero continuar vivo para tentar ganhar vida. Só vai viver quando você entender que é necessário morrer. Sabendo isso, verso 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja anulado, e não mais sirvamos o pecado como escravos. E não mais sirvamos o pecado como escravos. Pastor, o que eu preciso fazer? Pastor, eu tenho que confessar. Pastor, eu tenho que... Tem crente que só falta andar. E eu fui um desses, queridos. Estou falando testemunho aqui. Só faltei andar de joelhos e chicotear as costas para tentar me livrar do pecado. Porque eu achava que era o meu comportamento que tinha que mudar. Ações pecaminosas, atos pecaminosos, frutos, essas frutas eram cheios na minha vida. Já compartilhei para a igreja, compartilhei nos encontros e falo aqui porque quem é livre não tem medo de falar. Eu tive problema com pornografia quando eu era adolescente, tive problema com masturbação, tive problema com um monte de coisa, tinha problema com desobediência, tinha problema com tanta coisa.
E isso foi me levando até a vida adulta, me aprisionando. E eu pedia perdão, daí eu aprendi onde que era confessar. Daí cada pastor que eu achava num lugar, eu corria me confessar. Todo mundo, acho que metade da Convenção Batista Nacional que eu fazia parte, sabe dos meus pecados. Porque eu chegava e confessava. Não tinha um encontro que eu não confessava. Isso é coisa. Porque eu não queria mais sentir. Eu não estava mais fazendo. Mas era um peso. Sabe aquela coisa que a qualquer momento, sabe? Eu estava sempre assim, ó. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Daqui a pouco vai. O tempo inteiro. Naquele desespero. Vou cair. Até que eu entendi que Deus não está preocupado com o meu comportamento. Deus quer ser Senhor no meu interior. Minha sogra e meu sogro estão aqui. Minha cunhada está lá, minha esposa, meus filhos. Sabem que eu não sou fácil. Eu não sou fácil porque eu tenho isso aqui, ó. Alma. E às vezes o comportamento do nosso perfil, da nossa personalidade, não é fácil. Aí tem o fruto do Espírito, que é domínio próprio, mansidão, longanimidade, bondade. Mas uma coisa que eu quero dizer para você. Aqui, eu morri. Aqui, eu morri. E eu não perco mais um segundo na minha vida dizendo: Senhor, me perdoa por causa dos pecados, me perdoa por causa disso, por causa daquilo, me perdoa. Eu não sei quanto tempo que eu não oro pedindo perdão. Sabe por quê? Porque a vida que agora vivo no Filho de Deus. E qual me amou, e o amor de Cristo me constrange. Não há necessidade mais de eu me preocupar. Ele está me conduzindo. É a vida de Deus em mim. Eu não tenho tentação. Quando acontece alguma situação de tentação, hoje em dia, eu sinto vergonha. Antigamente eu via uma menina mais nova, e eu tinha que desviar o olhar. Se ela estava vestida de uma forma de sedução, eu tinha que desviar o olhar e pedir misericórdia. Senhor, me perdoa. Eu já saí pedindo perdão. Acontecia isso na minha vida, queridos. Hoje, se ela cruzar pelada, eu não estou nem preocupado. Eu estava em Dubai, e algumas prostitutas entraram no meu perfil do Instagram, querendo fazer programa comigo, porque acharam que, por eu estar em Dubai, eu era um milionário, sei lá o quê. Sabe o que eu fiz? Nem dei bola. E tinha equipe que cuida assim: não chama para o geral, não coloca para as coisas aparecer, porque isso aí, essas moças aí, estão mal intencionadas. Não estou aí, estava sozinho num hotel. E pensa num hotel, queridos. Dá para construir no Brasil um aqui ainda que não tem. Pensa num lugar assim, uma cama de casal enorme, espelho na frente, banheiro, tu ligava o negócio, tinha música, era assim, uma banheirona, tudo assim, um negócio assim, chique demais. Imagina se minha vida fosse uma vida desgraçada ainda, como já foi. Aí eu vejo ali ficar naquele negócio: meu Deus, não posso olhar o celular, tem mulher me querendo aí, eu estou aqui, ninguém está vendo. Quer saber? Isso para lá, Satanás. E eu olhava para aquele quarto e dizia assim: Deus, é só tu. É só tu. Para poder me proporcionar essas coisas. O Agnaldinho, que nasceu lá no bairro Dites, em Santo Ângelo, numa casa de madeira de 2 cômodos, com um banheiro de 1 metro quadrado, onde o chuveiro era em cima do vaso e era de madeira, pisando no lugar mais alto do mundo, em prédio construído. Eu sei que é Deus. Alguns colocaram até na internet que o pastor pegou o dízimo da igreja para Dubai. Santa ignorância. O meu Deus me leva para as nações e paga a conta. Porque aquele que decide viver para Ele é como o vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, tem muito mais. Eu não estou nem preocupado. Pastor, o que o senhor achou de Dubai? Me perguntaram. O que tu viu daí? Estava louco para ir para Israel. Tinha uma caravana do apóstolo René
lá na Jordânia, eu em Dubai, louco para estar na Jordânia, porque Dubai, não estou menosprezando o que Deus me deu, Deus me mostrou, simplesmente para Ele ver, porque essa vida é uma prova e Ele testa os nossos corações. Meu coração não está lá, não. Meu coração está em Deus, meu coração está em Cristo. Quero construir muitas coisas nesse mundo, sim, mas o meu coração, eu sei para onde eu estou indo. E olha só, queridos, eu quero terminar. Olha o que diz o 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ei, quando a tentação vem, eu já ensinei isso aqui para vocês. Quando vier uma tentação, começa a orar em língua estranha. Seja ela qual for, não precisa ser na área sexual, pode ser na área financeira. Tem gente que tem problema com dinheiro, não pode ver dinheiro. Tem gente que tem problema com mentira, antes de mentir, desobediência, seja lá o que for. Antes de fazer isso, ei, tem um Espírito Santo em você, que habita no teu espírito. Começa a orar em língua estranha e agradecer. E não dizer, Senhor, porque a maioria do pessoal, quando está a perigo, lembra do exemplo? Ele começa, ai, que desgraçado que eu sou de novo, tem hora que está na beira da beira, vou cair, estou caindo já, eu não presto, eu sabia, Senhor, e daí começa a fazer promessa. Eu acho que Deus é santo romano, que tu faz promessa. Ei, tu tem um advogado, caso você fale. O nosso Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Sabe para quê? Para que você não precise ser tentado de novo, para que você viva a vida dele, porque a vida dele é a vida vitoriosa. Então ele venceu para você. O que ele mais quer é que você se aproprie. Ei, para de sofrer, Agnaldo, sai da beirada. Eu tenho vida, e vida em abundância para você. Sai daí, que aí não é o teu lugar. Eu te fiz para muito mais do que isso. Para de se ocupar com coisa periférica, com aquilo que não é importante. Eu tenho uma centralidade para você, que é o centro da minha vontade. E se você estiver nela, você vai fluir em todos os lugares, em todas as direções, e vai fazer aquilo que me apraz. Eu não preciso acordar e perguntar, Senhor, o que tu quer que eu faça hoje? Porque a minha existência nessa terra é para agradar Ele. Se Ele me fez passar o Covid, se Ele me fez viver o que eu estou vivendo aqui, é porque Ele tem prazer em mim. Ele me ama, Ele olha para mim e diz assim, ei, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ah, está se achando Jesus? Não, mas Jesus está em mim. E se ele olha para Jesus, ele só tem para ver uma coisa, ele só vê Cristo. E se ele vê Cristo em mim, ele só tem uma coisa para dizer, eu tenho prazer em você. Então quando o Agnaldo está querendo sair para fora, eu digo assim, né, Agnaldo, volta. Vamos chamar o Agnaldo então aqui da natureza do pecado. Morre, desgraçado. Morre porque precisa, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Ah, tem um odor quando você chega num lugar, e não é um odor não físico, é um odor espiritual. Os demônios sentem, o ambiente sente, porque você está chegando. E para aqueles, sabe por que o mundo te odeia? Porque para nós é cheiro de vida, agora para eles é cheiro de morte. O bom perfume de Cristo não é um aroma, não é uma essência. O perfume de Cristo é a cruz que tu está levando, é a morte dele. E a morte dele para nós é vida, para os outros é condenação, porque eles não aceitaram o sacrifício e o sangue vertido, e eles vão pagar por isso. Capítulo 7, verso 12. Portanto, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Há uma lei aqui nesse texto, se você começar a ler Romanos, você vai entender que ele fala sobre uma lei. O apóstolo está falando de uma lei. A lei do pecado e a lei do espírito de vida, que nós lemos em Romanos 8:1. Existem três, na verdade, 4 leis. A lei de Deus, que é santa, justa e boa. Deixa eu pegar minha colinha aqui para não esquecer. A gente anota, né? Porque às vezes o cérebro... Até agora estava bom, queridos, agora me fugiu aqui. Só para você, só para não...
A lei de Deus, que é exterior, que está fora do homem, que é santa, justa e boa, a lei, Torá, 613 preceitos, a lei é boa. A lei da mente, aprenda isso. Que lei da mente é essa? Tudo que Deus criou é bom, e o homem é muito bom. Soprei nele a minha vida. O pecado matou o espírito, mas a alma é da mesma essência, é boa. Então tudo aquilo que o homem quer fazer de bom, não é o diabo que coloca nele, mesmo que ele não tenha Deus. Tudo que ele quer fazer de bom é porque a essência de Deus, da bondade, está aqui. Só que ele quer fazer a partir da alma, e tudo que tu faz a partir da alma, o espírito está morto e vai comunicar com outras coisas. Mas a segunda lei é a lei da mente humana, que opera na alma. É o que Romanos fala. Terceira lei, a lei do pecado na carne. E essa vai permanecer. A lei de Deus, a lei da mente, a lei do pecado na carne. Está faltando uma lei, são 4. A lei do espírito de vida. A lei do espírito que traz vida ao nosso espírito. Essas 4 leis, você tem que saber que elas existem. E daí as pessoas, quando tu fala de Jesus para alguém, sempre dizem, mas eu sou bom. Porque eles têm boas intenções, são pessoas boas. Tem pessoas de mau caráter, tem pessoas de má índole, pessoas ruins de fato na sociedade. Mas a maioria das pessoas, elas têm boas intenções, têm desejo de fazer o bem. Só que daí na hora que eles querem fazer isso, eles não conseguem. Logo o que é bom, verso 13, tornou-se morte para mim, de modo nenhum, mas o pecado tornou-se para que se mostrasse como o pecado, operando a morte em mim, por meio do que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse extremamente pecaminoso. Às vezes fica difícil de entender, mas deixa eu explicar. A lei, Deus deu para você conhecer quem Ele é e o que Ele deseja. A lei existe para mostrar quem Deus é e o que Ele deseja. Em contrapartida para nós, olha o que diz o 14. Porque sabemos que a lei é espiritual. Circula isso na tua Bíblia, por favor. Para nunca mais dizer, nós não vivemos na lei. Eu estou na graça. Porque essas coisas da lei, esse papinho eu já cansei. O povo não lê Bíblia, o povo não estuda, o povo não se comunica com Deus e fica repetindo o que alguém falou lá na internet. E isso fica se reproduzindo. Por favor, passamos dessa fase já. Amém? Não, amém foi fraco, eu acho que tu está nela. Então eu vou dizer, você vai passar dessa fase em nome de Jesus. Amém? A fase do papagaio da internet, né? Que só repete o que os outros falam sem nem saber o que está falando. Pergunta para o papagaio, conceitua o que tu está dizendo. Ele não vai conseguir, porque ele só repete. Então olha só, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou, o que está escrito ali? Carnal, vendido sob o pecado. A lei veio de lá, é para o meu espírito, mas eu não sou espírito. Porque o meu espírito, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com o teu espírito, querido? Tu está entendendo o que eu estou pregando até aqui? Então eu vou te perguntar de novo, o que aconteceu com o espírito do homem? Morreu? Ele só pode viver de uma forma, Cristo nele. Senão, tu volta a ser pó. Então, tu é carnal, pecaminoso. Não se trata de uma luta de duas naturezas. Está entendendo? Não é uma natureza, o velho homem brigando com o novo homem. Ele fica no soco, daí tu pensa que é tu mesmo, né? Aí tu te imagina na frente do espelho brigando contigo mesmo, porque o meu velho homem morreu, e agora eu preciso matar ele, o novo homem. Não está falando, o novo homem não é você, querido. O velho homem é você. Isso aqui é uma grande revelação que a maioria não entende. Eu vou falar de novo. O velho homem não é você. Quer dizer, o velho homem é você. O novo homem não é você. É necessário nascer de novo. Daí pensar, vou nascer de novo, nascer um novo homem. Não, criatura, tu só precisa morrer. O velho homem é você, o homem do pecado. Tu só tem uma função, morra e deixa um novo homem.
O Adão antigo, do qual você é filho e tem o veneno no corpo, tem que morrer. Agora tem que nascer um novo, o último Adão, que é Cristo. E ele tem vida e paz. E ele nascendo, não é você mais quem vive, mas Cristo que vive em você. Tu viu como tudo que eu estou pregando faz tempo parece que está encaixando, pelo menos no meu cérebro, não sei para você. Parece que vai encaixando tudo assim, nesse sentido do que é o Evangelho. Não é ficar fazendo ilustraçãozinha, ficar falando, eu estou ilustrando aqui para vocês coisas espirituais, mas não coisas da minha cabeça. Eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. E olha só que diferente. Olha o 15. Porque não aprovo o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Aí que eu olhava assim, esse sou eu. Como Roberto Carlos, esse cara sou eu. E nessa crise que eu cheguei para o meu amigo assim, cara, eu sou assim. Eu quero, e eu pensava que era eu. Não, isso, eu ficava numa crise assim, é o Espírito Santo em mim, o que será que é? Eu quero fazer as coisas certas, mas eu continuo aqui. Eu continuo fazendo errado. Eu não entendo, mas eu quero. E eu choro, eu faço errado. Daí eu despencava, e daí voltava de arrasto para cá, e ficava uma semana arrastado, chorando, jejuando. Chicoteando não, porque não foi dessa cultura, mas só faltava. Daí eu orava de joelho, daí eu orava com a testa no chão. Aí eu orava no pó. Só não rasgava as vestes e jogava a terra para cima, porque não sou muito judeu nesse período, né? Mas assim, daí eu rolava no chão, gritava, chorava, pegava o violão, louvava, ficava uma hora. Aí eu aumentava, não, acho que é mais oração. Daí em vez de orar uma hora, eu orava 2 horas. Até eu me sentir perdoado. E demorava para me sentir perdoado. E Deus devia ficar olhando para mim e dizendo assim, que é isso, Agnaldo? Tu não entendeu nada. Para que tu está fazendo isso? Eu já me agradei em moer o meu filho e o fazer enfermar, para que ele levasse os teus pecados, as tuas feridas, pelas pisaduras deles tu foi sarado. Ei, levanta daí, entende quem tu é para mim. Para de rolar no chão, para de tentar me convencer a te perdoar, porque em Cristo tudo está consumado. Só tem uma possibilidade: ou tu entender quem tu é, ou tu continuar sendo essa porcaria que tu quer ser. Claro que esse aqui é o Deus Agnaldo falando, porque Deus não, nem isso ele fala para ti. Ei, até quando tu vai resistir e entender que eu sou? E aí, eu dizia, mas eu sou assim. Ora o que faço não quero. Ora, 16, ora se faço o que não quero, concordo com a lei, porque a lei é espiritual, ela vem no meu espírito, ela está impressa na minha alma. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Agora, portanto, já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Está entendendo? Se há uma luta aqui, não é você que está fazendo, é o veneno da serpente que está no teu corpo. Mas você precisa reconhecer que ele habita em você. A palavra está sendo clara, meu querido. Você está entendendo isso? Então aplauda o Senhor. Querido, você nem sabe como eu estou sofrendo para pregar aqui. Porque quem me conhece sabe que eu falo muito rápido. E que o meu cérebro é muito rápido. Eu estou assim, ó, tu viu que eu estou calminho hoje? Estou bem tranquilo, tentando falar assim. Porque já dá para estar feito em metade, na minha cabeça, metade do tempo, porque eu já tinha encerrado isso aqui. Mas eu quero que você assimile. Porque se eu falo muito rápido, ó, já começou. Se eu começo a falar assim, você não vai entender o que eu quero. Hoje eu estava lá na casa do meu sogro, eu mostrei lá com eles. E daí eu estava sem o fone e comecei a colocar uma pregação em espanhol na velocidade 2. E daí a Carol e a Lídia assim, você está se fazendo, tu põe isso aí só para querer impressionar nós, eu não estava sem o fone ali. Porque tu nem entende isso aí que está acontecendo. Assim, entendo. Eu consigo entender o espanhol em velocidade 2. O português, se tivesse velocidade 3 no YouTube, acho que eu entenderia também. Só que daí isso vai mudando uma coisa na nossa cabeça. O cérebro parece que fica assim, muito, muito rapidinho para ler. Ontem eu li 3 livros. Eu reli assim, não só passando, assim, entendendo, recapitulando coisas. Já tinha lido eles anteriormente. Então assim, o cérebro processa. Mas eu estou me esforçando para que nessa noite
você possa receber do Senhor de uma forma branda, doce e suave. E eu já estou encerrando, para que você possa, encerrando o texto, né? Não estou prometendo que estou acabando a pregação, estou encerrando o texto, porque lembra que a gente começou no 5, já estamos no 7, e o primeiro versículo foi qual? Romanos 8:1. Então quer dizer que a gente está pertinho. Se tu está com pressa, diz assim, graças a Deus, ele já está no 14. Vamos lá. 16 do 7. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Agora, portanto, se já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Agora, portanto, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois querer o bem está em mim, alma, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Aí eu parava aqui, queridos, e já esse sou eu sou assim. E daí de repente, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem atua, e sim o pecado que habita em mim. Está entendendo o texto agora? Está ficando claro isso? É o pecado que está ali, no corpo. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Vamos ver. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Que lei que ele está achando aqui? A lei do pecado no corpo. Ele mostra, eu tenho uma lei em mim que quer fazer o bem, a lei da mente. E essa lei, ela quer obedecer a lei de Deus, que é exterior a mim, não está em mim. Dentro do corpo há 3 dimensões aqui. A lei do espírito de vida, a lei da mente e a lei do pecado. Lá, a lei do espírito de vida sintoniza com a lei de Deus e nos faz fazer a sua vontade. A lei da mente quer fazer, porque eles estavam unidos na sua criação. Mas a lei do pecado é o que o Satanás injetou no homem, até que o homem seja glorificado. Eu tenho uma notícia para você: o pecado não vai sair de você. Você é um pecador redimido, mas não deixa de ser um pecador. Você é um pecador perdoado. Qualquer coisa que você disser que é, você é pecador assim. Você é um pecador, filho de Deus em Cristo Jesus. Agora, como eu falei antes, quando ele se manifestar, aí a obra será completa. Aquele que prometeu é fiel para completar na sua vinda, até a sua vinda. E aí, queridos, explicando tudo isso, encerro aqui. Olha o 22, né? Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Tu já percebeu que todo ser humano gosta de alguma coisa boa? E ele se agrada. Qualquer caridade, qualquer coisa que tu vai fazer, se é para ajudar alguém, o ser humano tem esse, numa calamidade, numa situação difícil. Claro que tem sempre o bandido, tem sempre aquele filho do diabo lá que está abraçado com um capeta, né? Que numa calamidade ele aproveita para roubar, ele aproveita para fazer um monte de coisa, mas a maioria das pessoas tiram da casa para dar, enviam cesta para outro lugar, ajudam com o carro, se é um incêndio, todo mundo, daí vai para o rádio, todo mundo doa. Sabe por quê? Isso não é a obra do maligno, isso é o homem interior, que tem prazer na lei de Deus. E a lei de Deus diz que a gente precisa ajudar uns aos outros. Por isso que eu sempre penso que a solução, a humanidade não está perdida. Só a igreja precisa pregar isso aqui que eu estou pregando hoje. Porque o dia que ela pregar, a gente vai parar de jogar as pessoas no inferno e entender o que está acontecendo e ministrar a vida de Deus. Você não foi chamado para jogar a pessoa no inferno e dizer que ele não presta, que não vale nada. Você foi chamado para ministrar a vida de Deus através de você, transbordar a vida nos outros, até que o amor de Cristo que está em você constranja os outros ao arrependimento. Eles dizem, o que eu estou fazendo? Até que eles caiam em si e digam,
eu vou voltar para a casa do meu pai. Do lugar que eu nunca devia ter saído. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, sirvo a lei do pecado. Mas aí, queridos, eu ficava aqui, então eu agradecer, obrigado, Senhor, porque com a minha mente eu estou te servindo, eu quero fazer a tua vontade, mas a minha carne eu faço o pecado. Eu me conformava aqui, chorava, aí me arrastava por uma semana pedindo perdão, até que eu me sentia aliviado, né, da minha consciência. Mas aí um dia, esse Espírito Santo lindo, que habita em mim, habita em você, e que você precisa se comunicar com Ele, Ele soprou no meu ouvido, Romanos 8:1, que o pastor Jean, na época meu amigo Jean, já tinha dito, e eu não tinha entendido. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos parar na vírgula. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é você que se fez novo, tem uma nova criatura habitando em você. Você é um novo ser porque você foi regenerado, você nasceu de novo, e já não nasceu da mesma forma, você nasceu com a vida de Deus novamente. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Volta lá para Romanos. Agora, portanto, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me livrou. Preste atenção e sublinha, marque esse texto, aprenda isso em nome de Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, vou repetir, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não em você, a lei do Espírito de vida que está em Cristo, que cumpriu tudo que era necessário, me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Põe o 3, por favor. Porquanto que era impossível a lei, não essa lei do Espírito de vida, a lei que mostrava quem Deus era e a vontade dele, mas ela não podia fazer nada em você, porque ela era exterior. Visto como eu estava enferma pela carne, a carne não conseguia realizar, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, homem como nós, pelo pecado condenou o pecado na carne, pelo pecado, não pelo pecadeiro, em favor, no lugar, pelo pecado, condenou o pecado na carne. 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Gente, isso aqui é maravilhoso, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aplauda o Senhor, querido. Meus irmãos, muito obrigado. Podem voltar para os seus lugares. Eu quero que a igreja se coloque em pé.